Mas, seu Júlio, por que eu devo ler um livro? Não é mais fácil eu assistir os seus vídeos, seu Júlio? Parece paradoxal estimular a leitura através de um vídeo, mas é um desafio. Eu aceitei o desafio e vou falar um pouquinho por que é importante a leitura. Todo mundo fala, não, é importante a leitura, principalmente as pessoas dizem, é importante a leitura para o aprendizado. Pô, mas espera aí, eu não consigo ter aprendizado através do vídeo, através da televisão, através das outras mídias sociais, através da minha rede social, eu não posso ter conhecimento ali, eu não posso aprender ali? Pode sim. Inclusive alguns aprendem muito mais rápido através de vídeos. As pessoas inclusive vão dizer, olha, é muito mais fácil, eu prefiro assistir um vídeo do que fazer uma leitura. É verdade. Então por que eu devo ler? Aí vem algumas questões interessantes. A primeira delas está ligada diretamente ao mundo que nós vivemos. Um mundo extremamente dinâmico. Mas é um mundo extremamente dinâmico, mas que pede algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele pede que nós sejamos inovadores. A palavra do momento hoje é inovação. Todos nós devemos ser inovação, tendo em vista uma série de coisas, inclusive a própria situação de crise econômica. Nós precisamos ser inovadores. Para ser inovadores, nós temos que ser criativos. Temos que pensar diferente. Mas como eu vou pensar diferente num mundo tão dinâmico? Eu preciso principalmente de uma coisa que o livro me oferece muito, que é justamente os detalhes. Os detalhes de um aspecto, os detalhes de outro, e tempo para que eu possa refletir sobre aqueles detalhes, para que eu possa interpretar de uma forma diferente. Isto é fundamental. E somente a leitura me dá esse aspecto. É importante também que num livro você tenha a capacidade de se colocar muitas vezes como personagem, como protagonista, ou seja, você pode participar da própria construção do livro. Diferentemente muitas vezes de um vídeo que é muito rápido, você não tem tempo, você não consegue aprofundar o personagem. Isso você consegue fazer na leitura de um livro. Então você se torna participante do livro. Isso é fundamental para que haja um desenvolvimento. É verdade que a gente tem que tomar cuidado. O mundo moderno, ele muitas vezes ele é diletante, ele é muito superficial. O livro, ele possibilita que você aprofunde mais, para que você possa ser um pouquinho mais radical, para que você possa buscar a raiz do problema. Isto muitas vezes ajuda para uma tomada de decisão. Isso muitas vezes ajuda para você compreender melhor o mundo que você vive. Todo livro tem sua própria história, que é a história do mundo. E uma questão que sempre surge, eu posso ler qualquer livro? Sim, qualquer livro ajuda. É bem verdade, a insistência em um só modelo e só tipo, muitas vezes restringe também, fica muito restrito. Muitas vezes hoje o estímulo é muito grande para as leituras de livros de autoajuda. São livros interessantes, são livros que devem ser lidos sim, mas com certa ressalva, porque se eu só leio autoajuda, logicamente que existe um limite do meu conhecimento. Então eu acredito que a gente possa sim ler os livros todos, mas que aproveite as variações no estilo, para que você possa crescer e não permanecer somente lendo autoajuda, porque muitas vezes esses livros colaboram muito pouco para o conhecimento, para a nossa linguagem e para a nossa forma de ver e pensar o mundo. A autoajuda muitas vezes nos leva somente para o conhecimento do senso comum, e muitas vezes nós devemos ampliar um pouco mais a nossa capacidade de articular o nosso pensamento. Esse ponto eu acho que a gente pode partir daí para entender um pouquinho. Para ler um livro tem uma técnica também. Muitas vezes ninguém comenta sobre como fazer a leitura. Todo mundo acha, não, isso é natural. Você pega o livro, começa a ler. Não, não é natural. A leitura do livro também tem uma forma para ser posta. Lógico, os gêneros literários exigem leituras diferentes, mas a gente pode colocar aqui de uma forma geral. A primeira questão que eu acho assim central é justamente entender a leitura do livro anterior ao próprio livro, ao próprio início da leitura. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você deve conhecer quem é o autor daquele livro que você pretende ler, qual é o título e principalmente em que contexto foi escrito aquele livro. Isso tudo tem um peso muito grande na hora da minha leitura, na hora do meu aprendizado. Cabe também aqui ressaltar que normalmente as pessoas colocam aí algumas vantagens da leitura, que eu vou destacar 4 aqui. A
primeira delas, sem dúvida nenhuma, repetida inúmeras vezes, quem lê, um bom leitor, é também um bom escritor. E não sem razão. Por quê? Porque a leitura, em grande parte, ela reflete a escrita. Então você pode, através da leitura, você pode, logicamente, observar que o seu vocabulário, ele aumenta tremendamente. Porque você repete aquelas palavras várias vezes. E não são somente aquelas palavras do cotidiano que você usa ali no seu dia a dia. Isso possibilita, né, uma facilidade maior na escrita. Você acaba tendo um repertório maior para que possa escrever. Uma outra coisa interessante também nesse sentido é que com a leitura você acaba entendendo melhor a construção frasal, que é importante depois na hora da escrita. Então tudo isto facilita, logicamente, a sua forma de escrever. Então a leitura é um bom caminho para a escrita, diferentemente de outras formas que são importantes de aprendizado, mas que não te ajudam na escrita. Um outro aspecto que eu acho interessantíssimo é a própria habilidade da comunicação. Se você aumenta a sua habilidade de escrita, aumenta também a sua capacidade de comunicar. E a comunicação hoje é tudo. Você precisa da comunicação não só para o teu dia a dia, para a vivência com a família, mas principalmente no meio profissional. O seu meio profissional, ele é repleto de situações onde você depara com a comunicação, que você tem que se expressar. E quando você tem um vocabulário maior, quando você conhece outras possibilidades, outras fugas, você logicamente que tem uma capacidade de comunicar muito maior. Então o livro ajuda também, a leitura ajuda tremendamente a sua comunicação. Um outro aspecto que eu reputo de importância também é justamente a questão da concentração. Um mundo tão disperso, a leitura ela exige uma certa concentração e te ajuda em outras ações que você precisa da concentração para que você possa desenvolver um trabalho. Então a leitura ela tem essa capacidade de você ter que manter um foco, de você ter que realmente ter um esforço próprio, uma persistência. E isto ajuda, essa persistência ajuda em vários trabalhos. É o que nós chamamos hoje de resiliência, né? Tem que ser resiliente. Todo leitor é um resiliente, porque a leitura demanda um esforço. Diferentemente, muitas vezes, de um vídeo, né? Você está aqui assistindo um vídeo, você está ali sentado, está ali inerte, né? Quase que inerte, ouvindo aquelas palavras. Diferentemente do livro. O livro não. O livro você tem que realmente estar lendo, você tem que estar concentrado ali, porque senão você não vai entender absolutamente nada. Então a concentração é um aspecto importante na leitura. E um último aspecto que eu vou colocar aqui é a recreação. É importante, né, a gente entender, o livro é uma fonte de recreação, sim, e além de tudo uma fonte barata. Se a gente for comparar, por exemplo, com uma viagem, comparar com um passeio na própria cidade, o livro, ele é muito mais barato do que essas condições. E sem contar, o livro, ele dá aquela possibilidade de você entrar em outros caminhos, de você conhecer outros espaços, né? É interessantíssimo a multiplicidade de locais que você pode ir através de um livro. Então esses aspectos eu acho que eles se fundamentam aí a importância da leitura. Eu gostaria de deixar também o meu espaço ali para comentários, até para a gente possa estar discutindo alguma leitura interessante que vocês possam estar sugerindo. Sugiram as suas leituras ali naquele espaço do comentário. Um outro aspecto importante aí também é minhas redes sociais, que estão sempre expostas aí. E tem também o meu Instagram, né? No meu Instagram eu sempre posto as leituras que eu estou fazendo durante a semana. E não deixem, né, de assinar lá o meu canal, assinem lá o canal, tem pouquinha gente lá inscrita, nós vamos aumentar essa inscrição aí lá no meu canal. E principalmente, não deixem de apertar o tal do sininho.